Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Que bom que você veio adorar a Deus conosco. Que bom que você está aí também participando desta transmissão ao vivo aí pelo Instagram. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus. Antes de você se assentar, olhe para quem está ao seu lado aí, ó. Libere uma palavra de bênção sobre a vida dele e dela aí, ó. Olha para quem está à sua frente, atrás de você, diga assim: olha, eu te abençoo em nome de Jesus. Fala para ele, para ela, olha, Deus tem uma palavra para você nessa noite, ó. Amém. Profetiza aí na vida desse irmão, dessa irmã, fala: olha, você terá uma semana abençoada, ô glória. Amém. Você terá dias abençoados em nome de Jesus. Quem crê? Você crê? Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Privilégio, alegria de estarmos mais uma vez na casa do Senhor, para juntos adorarmos aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, porque isso também é adoração ao Senhor, é culto ao Senhor. Vamos devolver o nosso dízimo, e quem trouxe uma oferta vai plantar essa semente. Nós somos frutos daquilo que temos plantado, amém? Nós somos frutos, estamos colhendo aquilo que temos e somos como semente. Enquanto você sai do seu lugar e vem até o altar, nesse gasofilácio que está aberto a oferta dos adultos, o gasofilácio pequeno, a oferta para o Ministério Infantil, se você quiser contribuir também. Ontem nós tivemos uma festa aqui à tarde, muitas crianças aqui, um trabalho abençoado do Ministério Infantil, e vai continuar crescendo em nome de Jesus, amém? Então você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, enquanto o Ministério Louvor canta uma parte de uma canção, você tem a liberdade de sair do seu lugar, vir até o altar e trazer a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus, amém? E avisar os irmãos também que no domingo, no dia 30, coloca na sua agenda aí, segundo turno, o culto será pela manhã, amém? Pela manhã, às 9 horas, como nós fizemos no primeiro turno, iremos fazer do segundo. E foi muito bom, porque a gente teve o dia para organizar, para votar, enfim. Então nós vamos fazer isso também no dia 30, coloca na sua agenda aí, em nome de Jesus, ok? Irmãos, vamos para a palavra. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí, dá um glória. Quem está precisando de uma resposta de Deus aqui, dá um aleluia aí. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 6, vamos ler Mateus capítulo de número 6, do verso 25 até o verso de número 33, Mateus capítulo de número 6, o verso de número 25
ao verso de número 33. Capítulo 6 de Mateus, do verso de número 25 ao verso de número 33, diz assim: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um dia à sua vida, ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Mas o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Você pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor aí, irmão? Você pode dar um aleluia, se alegrar pela palavra de Deus ministrada nesta noite? Feche os seus olhos. Uma vez mais eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. Pedimos ao Senhor que através dela, o Teu Espírito fale profundamente ao nosso coração, transforme pensamentos, transforme sentimentos, de maneira que nós saiamos daqui nesta noite bem melhor do que como entramos. Assim, Pai, pedimos a todas as pessoas que estão acompanhando a transmissão deste culto, ou aquelas que ainda verão a transmissão deste culto, esta palavra, ouvirão esta palavra, que de uma forma especial o Senhor fale com cada um, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, não se preocupe com a sua vida. Essa porção da palavra do Senhor, ela faz parte do Sermão do Monte, bem conhecido
o Sermão do Monte. E aqui Jesus está de uma maneira enfática nos orientando para que as preocupações da vida, com a nossa vida, deixem de existir. Se já era uma palavra desafiadora quando ela foi liberada por Jesus, lá atrás, o quão é desafiadora esta palavra para nós hoje? Ou alguém aqui tem dúvida de que não é fácil não se preocupar com a vida? Ela é tão desafiadora quanto foi no dia que Jesus ministrou essa palavra no Sermão do Monte. Olha como é que é desafiador não se preocupar com a vida, manter a alma quieta, tranquila. Irmãos, nesse meio de turbilhão que nós estamos vivendo em nosso país, de tantas incertezas, de tanta insegurança, de tanta coisa acontecendo, eu te pergunto, é fácil ou é difícil manter a alma quieta, tranquila? Pelo que eu tenho observado andando pelas ruas, o negócio está tenso. O que eu tenho observado andando pelo comércio, visitando as pessoas, conversando com pessoas, conversando com os familiares, quando vai conversar com familiares, parece que o negócio está mais tenso ainda. Mas a palavra de ordem de Jesus para nós é: não se preocupe com a sua vida. Mas não é fácil, irmãos, manter o nível de ansiedade lá embaixo. O que Jesus está dizendo com esta palavra é exatamente isso: não se preocupem, mantenham a alma quieta, tranquila, mantenham o nível de ansiedade lá embaixo. Gente, vocês estão muito estressados, calma. A gente anda muito inquieto. Manter o estresse controlado, mas não à base de remédio, não à base de tarja preta. Amém? Diga para quem está do seu lado assim, ó, mantenha o estresse baixo, mas não com tarja preta, mas com o Espírito Santo do Senhor. Amém, povo de Deus? Preste atenção, o que Jesus está dizendo com esta palavra: não se preocupe com a sua vida, é justamente isso, não deixe que fuja do controle, não se preocupe quanto que irão comer ou beber, nem quanto o que irão vestir. Essa porção dita por Jesus, essa porção da palavra, continua valendo para os nossos dias. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o não se preocupe com a sua vida, que Jesus disse, vale para hoje, irmão. Está valendo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Está valendo, é para mim, é para você. Está valendo para os nossos dias. Essa ordem de Jesus para não nos preocuparmos continua valendo. A pergunta que nos desafia é:
quem dentre nós está cumprindo esta ordem? A pergunta que nós temos que fazer é: quem dentre nós está cumprindo esta ordem de Jesus em tempos como este que estamos vivendo? Pergunta aí, você está cumprindo, irmão, essa ordem? É possível nos dias de hoje não se preocupar com a vida, irmãos? É possível nos dias de hoje não se preocupar com o amanhã? Bem, observando o texto, é possível. Diga para quem está do seu lado: é possível. Estou vendo no rosto de alguns incrédulos a dúvida, mas é possível, Mauro, é possível. É possível. Você sabe por que é possível? Porque Jesus disse que é possível. Então relaxe, irmão, tenha calma. Deus está provando a nossa paciência. Deus está provando o quanto nós confiamos nele, ou o quanto nós confiamos em homens. Mas é possível. Se Jesus disse para nós não nos preocuparmos, é porque é possível. É possível. E o texto nos mostra algumas lições do que nós temos que fazer ou voltar a fazer para termos uma vida tranquila na presença de Deus. Pastor, os problemas vão sumir? As dificuldades vão desaparecer? Não. As tempestades vão parar de acontecer? Não. O que é que vai ser diferente então? Você vai dormir tranquilo, porque você sabe em quem você crê. Você sabe em quem você confia. E a proposta nessa noite também é essa: é relembrarmos do quão nós confiávamos em Deus, e hoje, porque estamos tão preocupados, não estamos confiando mais. A Bíblia diz que o céu e a terra vão passar, meu irmão, mas a palavra dele não. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, não adianta estressar. Fala com convicção agora: não adianta se preocupar, irmão, não adianta estressar. Confia em Deus, crente. Quem pode dar um glória aí? Ô irmão, me ajuda a pregar, dá um glória, dá um aleluia. Não adianta. Agora olha como é que Deus é bom conosco. Olha como é que Deus é bom. Nós vamos aprender algumas lições aqui, ó, para vencer as preocupações. Quem quer aprender? Quem quer? Então vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Olha aí, ó. Preste atenção. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Verso 26. Observem as aves do céu. Parte A do versículo. Para aí. Diga para quem está do seu lado assim, ó: observe as aves do céu. Quer vencer a preocupação? Pratique a arte da observação. Volte a praticar a arte da observação. Observar o que, pastor? Observar tudo que Deus já fez por você. Observar tudo que Deus criou. Olha o que Jesus vai ensinar para nós não nos preocuparmos com o amanhã, com a vida. Observem as aves no céu. Observar é fixar os olhos em alguém, em algo ou em si mesmo. Vou repetir: observar é fixar os olhos em alguém, em algo ou em si mesmo. A pergunta que nós temos que fazer a nós é: o que eu tenho observado? Quem eu tenho observado?
Observem as aves do céu. Pare para observar, para contemplar a grandeza de Deus. Pastor, isso funciona? Se Jesus mandou nós observarmos, é porque funciona. Sabe com quem funcionou a arte da observação? Ao que Deus criou e trouxe paz em seu coração? Davi. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 8, versículo 3 ao 9. Coloca no telão aqui para nós. Salmo capítulo 8, do verso 3 ao verso 9. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, o que é o homem mortal para que te lembres dele? Olha o que Davi está falando. Quando eu paro para olhar os céus, quando eu paro para observar as obras das tuas mãos, eu me lembro o que é o homem mortal para que te lembres deles, ou o filho do homem para que o visites. Verso 5: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Verso 6: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés. Olha o que Davi está lembrando, do que Deus já fez pelo homem, do que Deus delegou ao homem, do que Deus proporcionou ao homem ser e fazer na criação, dominar, gerenciar. Verso 7: todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Verso 9: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Rodrigo, quando Davi para observar, para contemplar o que Deus criou, ele vai chegar a essa conclusão: quão admirável é o teu nome sobre a terra. E quando eu admiro, crio isso, passo a admirar o que Deus é, o nome de Deus que está sobre toda a terra, eu me lembro de quem está cuidando de mim. Quem está cuidando de você, meu irmão? Quem está mexendo com a sua estrutura? Quem está cuidando de você? Quem está movendo por você? Quem está no controle de todas as coisas, se não é o nosso Deus, esse nome que está sobre toda a terra, esse admirável Deus? Mas na real, quem aí está com tempo para ficar olhando para o céu, meu irmão? Na real, quem aí está com tempo para ficar olhando os pássaros, ficar olhando o céu, as estrelas, os lírios nos campos? Estamos ocupados demais com o nosso trabalho, não temos tempo. E aí eu começo a descobrir por que eu ando tão preocupado, tão estressado, tão nervoso. Porque eu estou sem tempo de observar Deus e as coisas de Deus. Sabe aquele momento de autorreflexão, de contemplação? A gente está sem tempo para isso. Quem aí tem tempo para ficar olhando pássaros no céu? Quem aí está com tempo, como Davi, de ficar olhando as estrelas, de ficar olhando a criação de Deus, e ficar admirando o quão Deus é grande, o quão Deus é poderoso, Criador e sustentador de todo o universo? Será que esse Deus que é Criador e sustentador de todo o universo não é capaz de cuidar da nossa vida? Não é capaz de cuidar da nossa alma? Claro que é, mas por que eu não sinto isso?
Porque eu parei de observá-lo. Porque eu parei de observar o que Ele já criou, o que Ele já fez. A forma com que Ele sustenta todas as coisas. Eu estou ocupado demais assistindo os telejornais. Estou ocupado demais contemplando os telejornais, ao invés de contemplar a grandeza de Deus. Eu estou ocupado demais com o Instagram, com o YouTube, eu estou ocupado demais. Afinal de contas, pastor, que benefício eu tenho ficar observando as coisas de Deus? Se chegarmos ao céu, quem quer chegar ao céu? Se chegarmos ao céu, perguntaremos a Abraão como que foi a experiência de quando Deus foi fazer uma aliança com ele. E ele disse sim para Deus: Deus, como que isso vai acontecer se eu não tenho herdeiros? E o herdeiro que eu tenho é o Damasceno Eliezer, ou Eliezer. Aí Deus então leva Abraão para fora e disse: olha para cima, comece a contar as estrelas, veja se você consegue. Abraão com certeza ficou ali com seus olhos contemplativos a criação de Deus, começou a contar. Eu não sei, a Bíblia não diz até em que número ele contou, mas eu acredito que ele deva ter chego num 100, nos 800, sei lá, acho que não. Eu não consigo contar até 20, daí eu já me perco. Eu já perdi a primeira estrela. Mas quando Deus, preste atenção nisso, quando Deus quer mostrar a Abraão que é possível, Ele manda Abraão olhar para as estrelas. Conte-a se puder, mas se não puder contar, Abraão, apenas creia, porque se eu fiz essas estrelas que você não consegue contar, a sua descendência será muito mais do que elas. Às vezes, irmãos, o que a gente precisa não é um trabalho que ganhe mais dinheiro. Às vezes o que a gente precisa não é estudar dia e noite, é importante. Às vezes o que a gente precisa não é trabalhar dia e noite. Às vezes o que a gente precisa é só contemplar o que Deus já fez e crer que este Deus que fez todas as coisas pode sim abençoar a minha vida, pode sim cuidar da sua casa, pode sim cuidar da sua família, pode sim fazer com que você deite, durma e levante no outro dia, como o salmista disse, porque o Senhor o sustentou. Aleluia, aleluia. Não deixe que as ocupações do dia a dia continuem deixando você ocupado demais, preocupado demais com a vida. Quer saber os benefícios que isso traz para nós? Faz você lembrar que você tem um Pai que te ama. Vou repetir. Quando você para observar as coisas de Deus, isso faz com que você se lembre
de que existe sim um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mas que Ele é seu Pai. Olha o que o texto vai dizer: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês, diga para quem está do seu lado assim, ó, o seu Pai, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quando a gente para contemplar o que Deus fez, a gente se lembra, nós nos lembramos que temos um Pai sobrenatural, um Pai que nos ajuda. Irmãos, comece a lembrar aí, ó, o quanto Deus já te abençoou, o quanto este Pai que te ama, que te sustenta, que te guia, que cuida de você, o quanto este Pai já fez, este Pai que não nos abandona, este Pai que sabe o valor que a gente tem. Afinal de contas, Ele pagou um preço alto para nos resgatar. E às vezes a gente está duvidando dEle. E às vezes a gente está estressado quando não era para estar, preocupado quando não era para estar, aflito, ansioso, ansiosa, quando não era para estar. Olha o que a Bíblia está dizendo: você tem um Pai, o Pai de vocês, que está no céu, sustenta essas aves. Será que vocês não valem mais do que as aves? Diga para quem está do seu lado assim, ó, você vale muito mais do que aquilo que Deus já tem sustentado. Você tem valor. Lembra da música? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para... Escolhe alguém para cantar aí, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Ó, nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Profetiza: eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Olha porque, ó, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Oh, irmão, dá um glória aí a Deus, dá um aleluia aí, dá um aplauso para Jesus aí, ó. Meu Deus! E não deixe ninguém falar o contrário. Amém? Não deixe ninguém falar ao contrário. Preste atenção, 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai.
Observe quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí? Dá um glória aí, dá um aleluia aí, ó. Filhos de Deus. Você acha que Deus não vai cuidar dos seus filhos? Claro que vai. Primeiro, faz a gente lembrar que nós temos um Pai e que nós somos preciosos para Ele. Segundo, faz eu e você aceitarmos que as preocupações não vão acrescentar nada de bom em nossa vida. Repita para quem está do seu lado aí o que nós já falamos, ó, não adianta se preocupar, meu irmão. Você não vai ficar mais bonito, muito pelo contrário, você vai ficar com a pele enrugada, vai ficar sisudo, vai ficar com aquela cara feia. Não adianta, não tem jeito, minha irmã, não tem, só Deus, só a alegria do Senhor, que é a nossa força. Olha o versículo 27, quem de vocês, por mais que não consiga e ainda se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua vida? Não adianta você se matar de trabalhar, você não vai viver mais. Do que adianta? Então, observar as coisas de Deus, a forma com que Deus trabalha, a forma com que Deus age, observar a palavra de Deus, vai trazer essa paz ao meu coração, de que não adianta eu ficar estressado, não vai resolver. Não adianta ficar arrancando os cabelos, meu irmão. Não adianta. Escute. Não está na nossa mão muitas coisas. Eu não posso fazer tudo o que eu gostaria de fazer, mas Deus pode. É por isso que eu tenho que descansar nele. Não adianta, não adianta você tentar acrescentar algo que seja impossível. Você só vai envelhecer mais rápido. Você só vai ganhar uma úlcera nervosa, porque tem a úlcera e tem a nervosa ainda. Olha aí, você só vai ganhar noites mal dormidas. Você não pode, mas Deus pode. Diga para quem está do seu lado, você não pode acrescentar um segundo à sua vida, mas Deus pode. Então não é melhor focar nele? Ezequias estava morrendo, e a Bíblia diz que a enfermidade era para a morte. O profeta chega lá e fala assim: arruma a casa que você vai partir dessa para melhor. A Bíblia diz que Ezequias orou ao Senhor, e Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Eu não posso acrescentar um segundo à minha vida, mas Deus pode. Tudo que eu fizer será em vão. Então é melhor confiar em Deus. É melhor confiar em quem cuida de mim muito mais do que as aves do céu. É melhor confiar em quem me veste melhor do que os lírios
do que veste os lírios do campo. Então descanse no Senhor, olhe para o que Ele criou e sustenta com o seu poder. Amém? Olhe, você não é capaz, mas Deus é. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 91, 1 e 2. Coloca aqui para nós, 1 e 2. Salmo 91, 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem habita? Você habita, irmão? Porque é para quem habita, é para quem se esconde em Deus. Agora, se nós preferirmos não habitar nele, no esconderijo dele, e tentarmos habitar na nossa força, se esconder atrás da nossa capacidade incapaz, então dificilmente eu vou conseguir descansar. Mas quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra dele eu vou descansar. Imagine você andando num deserto, aquele calor escaldante, você está lá há 5 horas perdido no deserto, e de repente você olha assim uns 500 metros lá na frente, uma baita de uma árvore gigante, e embaixo dessa árvore um poço de água fresquinha. Imagina comigo, hein, irmão? E ao lado desse poço, alguém com uma alma boa passou lá e deixou um pão quentinho, um sanduíche, uma garrafinha de café. Oh glória! Aí você foi para debaixo daquela árvore, pegou aquela água, bebeu, jogou aquela água fresquinha na sua cabeça, se alimentou. Presta atenção, você descansando debaixo da sombra do Altíssimo é infinitamente melhor do que isso. Agora tem gente que está lá no deserto, preocupado, se preocupando com o que eu vou comer amanhã, o que é que vai ser do Brasil amanhã. Eu não sei, nem sei se eu vou estar vivo amanhã, se nós vamos estar vivos amanhã, se Jesus não volta hoje, irmão. Dá glória hoje, amém? Adore hoje, glorifique o nome do Senhor hoje, faça o que você tem que fazer hoje para a glória de Deus. Descanse no Senhor, porque por mais que você lute, por mais que você tente, por mais que a intenção seja boa, você não vai conseguir acrescentar 1 segundo na sua vida, mas Deus pode. Então adore a Ele, sirva a Ele em nome de Jesus. Terceiro, faz você ver que precisa ter mais fé. Quando você para contemplar as coisas que Deus já fez, criou, quando você para contemplar o que Deus já fez na sua vida, isso nos chama a atenção, de que eu estou tão preocupado hoje, porque eu estou perdendo a fé nesse Deus, eu estou perdendo a fé na palavra de Deus. Estou perdendo a fé. Olha o que diz o versículo de número 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens
de pequena fé? Sabe por que muitas vezes nós estamos deixando as preocupações da vida nos atingir, tomar conta de nós? É porque nós estamos sem fé na palavra de Deus. Agora olha o que diz o texto, presta atenção nos detalhes. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês? Ou seja, se Deus cuida daquilo que é perecível, não vai cuidar de vocês que são eternos? Se Deus cuida de algo que vive hoje e amanhã não existe mais, é lançado no fogo, Ele não cuidará muito mais de vós, a quem Ele deu o seu Filho, o único Filho, para morrer por você? E o problema é que a falta do crer nesta palavra, a falta de ter fé naquilo que a Bíblia diz, está fazendo com que nós vivamos uma vida, muitas vezes, só de preocupações. A falta de fé é a explicação do porquê muitos andam preocupados com o amanhã. Anote isso. A falta de fé é a explicação do porquê muitos andam preocupados com o amanhã. E por último, olha só quantas lições o fato de nós observarmos as coisas de Deus traz para a nossa vida. E por último, observar as coisas criadas por Deus faz com que a gente volte a buscar em primeiro lugar o seu reino. As preocupações do dia a dia, as preocupações da vida, as preocupações com o amanhã, estão fazendo com que a gente corra atrás de situações para resolver as preocupações, e estamos deixando o reino de Deus em segundo, terceiro, quarto plano. Voltar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus é colocar em primeiro lugar aquilo que Deus quer e não o que eu quero. É colocar a vontade de Deus em prioridade na minha vida, na sua vida. Muitas vezes estamos invertendo este conceito bíblico. Estamos em primeiro lugar correndo atrás do que desejamos que seja acrescentado em nossa vida e deixando o reino de Deus para depois. E o texto vai dizer, verso de número 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quem pode dar um glória a Deus aí? Deus não está falando que algumas coisas serão acrescentadas, Deus está falando que todas serão acrescentadas. Descanse no Senhor, meu irmão. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo, que também não é impossível. Amém? Sabemos que não é fácil, mas sabemos também que isso não é impossível. Então não deixe que as preocupações coloquem Deus em segundo plano na sua vida, que as coisas de Deus fiquem em segundo plano na sua vida, porque se isso estiver acontecendo, vai gerar mais preocupação, vai gerar mais estresse, vai gerar mais ansiedade, por aí vai aumentando a lista.
não se preocupem com a sua vida. Você tem um Deus poderoso que cuida de você. E eu quero finalizar lendo com vocês Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Aí gincana, né? Filipenses, né? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Quero convidar você a se colocar em pé para ler comigo esse texto. Receba essa palavra, amém? Amém? Preste atenção, confie nessa palavra, amém, povo de Deus? Confie nessa palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa. O que é que está causando a inquietude? Tem alguma coisa aí que está causando inquietude, irmão? Tem? Se tiver, nós vamos orar, amém? E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela e súplica e com ações de graça. Diga para quem está do seu lado assim: olha, o que é que te preocupa? Aí fala assim, ó, seja o que for, coloque na presença de Deus. Amém? Ore a Deus, mas ore crendo. Porque lembre, uma das coisas que nos preocupam, trazem preocupação, é a falta de fé. Não faça oração meia boca. Faça a oração crendo. Crendo que Deus está ouvindo. Verso 7. E a paz de Deus, quem está precisando dessa paz aí? Presta atenção, irmãos. Não andar inquieto, colocar na presença de Deus em oração, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia! Como nós estamos precisando dessa paz no Brasil e no mundo, mas só através de Deus, irmãos. Pastor, eu tenho tanta coisa para resolver amanhã, depois de amanhã, tem me tirado o sono, tem me deixado inquieto. Ei, psiu, você tem à sua disposição as armas para lutar. A pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: será que eu creio nelas? Será que eu acredito? Pare para observar o que Deus já fez. Pare para ver como que Deus sustenta todas as coisas, irmãos. Pare. Pare um pouco. Reserve um tempo para isso. Não sai correndo, não. Tem gente que a primeira coisa que faz quando acorda é ver o Instagram, é ver o Facebook, é ver se alguém morreu. Vai orar. Abre a janela do quarto, vai contemplar o sol, a chuva, ou o clima que tiver naquele dia. Vai contemplar os pássaros cantando, fazendo bagunça na frente da sua casa. Os pardalzinhos, que enche o saco pra caramba, os pardalzinhos. Mas é bênção de Deus. Lá em casa os pardalzinhos entram na cozinha, irmão, vai nas panelas. Arrumei uma cachorrinha para espantar os pardalzinhos, ela brinca com os pardalzinhos. Olha que benção. Eu acho bonito
ficar olhando o que Deus criou, observando e glorificando a esse Deus grande, abençoador. Eu sei que você tem necessidades. Deus também sabe, meu irmão. Deus sabe que você tem necessidades, que você precisa resolver coisas difíceis. Eu sei, Deus sabe do que você precisa, do que você necessita. E às vezes só não veio o recurso ainda, às vezes só não veio a solução ainda, às vezes só não veio o milagre ainda, porque você está tentando fazer do seu jeito, e não tem tempo para contemplar Deus, para glorificar o nome do Senhor, para colocar na presença dEle, numa intimidade verdadeira com Ele. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Coloque diante do Senhor aquilo que você está precisando, aquilo que você necessita. Deus, eu preciso de um milagre na minha casa, na minha vida. Eu preciso de um milagre na minha família. Comece a falar com Ele. Senhor, eu quero que o Senhor nesta noite aumente a minha fé. Eu quero que o Senhor nesta noite aumente a minha fé, Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu ando falando por aí que não tenho tempo para Deus, mas eu tenho tempo para tantas outras coisas. Comece a falar com Ele, fala: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu quero deitar e dormir, eu quero acordar e contemplar a criação do Senhor. Eu deito, durmo e acordo, porque o Senhor é quem me sustenta. O Senhor é quem cuida de mim. É o Senhor que está no controle da minha vida. Pai, eu reconheço que tudo que eu fizer, eu não vou conseguir acrescentar um segundo à minha vida, mas o Senhor pode. O Senhor pode, o Senhor pode. Por isso, Senhor, eu vou me esconder no Senhor nesta noite. Vou me esconder no esconderijo do Altíssimo. Eu vou me esconder e à sombra do Senhor eu vou descansar. Em nome de Jesus, tira toda essa preocupação da mente, do coração, da alma deste meu irmão, desta minha irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cada um de nós contemple, a grandeza do Senhor. Você tem valor. Você tem um Deus que cuida de você, que sabe das suas necessidades, que sabe daquilo que você precisa, que sabe daquilo que você necessita. Eu creio que ainda esta semana, um sinal poderoso da parte de Deus virá sobre a sua vida, virá sobre a sua casa, virá sobre a sua família, mostrando que Ele está cuidando de você, está cuidando de cada um de nós. Só quem crê nesta palavra, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia aí. Quem toma posse dessa palavra nessa noite, aplauda o Senhor aí em nome de Jesus Cristo. Oh glória, oh glória. Eu cantarei, declare: quão grande é o meu Deus. Erga as suas mãos e declare nesta noite: quão grande, quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei: quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos ouvir a igreja, vamos ouvir a igreja, vamos ouvir a igreja. Declare, declare: quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei: quão grande é o meu
Aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor. Oh, glória. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja com toda a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz: uma semana de vitória para você, uma semana em que você vai contemplar a grandeza de Deus, uma semana que Deus vai abrir portas em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus vos abençoe, queridos, em nome de Jesus. Cumprimente pelo menos meia dúzia aí com a graça e a paz, em nome de Jesus Cristo. Amém?